Fala aí, beleza? Tá começando agora mais um Pé na Porta e Livro na Cara. Então toca pra vinheta aí, ó. Na cara reto que arrebenta o nariz. Essa noite vai dormir feliz. Pé na porta e jogo na cara. Bom, o vídeo de hoje é um pouco diferente. Eu resolvi fazer um vídeo de top 5 livros. Principalmente porque a gente está chegando no mês de outubro. E o mês de outubro é o mês do horror, assim. Muita gente faz coisas sobre essa temática de Halloween. E como eu não sou lá um grande leitor de terror, porque eu tenho medo, então eu tô fazendo o que mais se aproxima, assim. Eu já li um livro de terror, então ele vai constar, e eu pretendo ler mais um pro mês do horror. Aguarda. Mas eu tô fazendo isso para dar uma estimulada, assim, para entrar um pouco nessa vibe que todo mundo tem sobre outubro ser o mês do Halloween, o mês dos livros de horror. Então, o mais próximo que eu já li disso foram romances policiais. Eu sei. Bom, e você sabe que eu gosto de dar um contexto pra parada. E eu vou falar então agora brevemente sobre a obra completa da Agatha Christie. Agatha Christie foi de repente uma das autoras de maior sucesso do século XX. Ela escreveu livros desde 1920 e pouquinho até 1970. Ela escreveu muita coisa mesmo. Dentre todas as coisas que ela já fez, são mais de 60 romances, 8 peças de teatro, algumas adaptações para filme, são coisas... Ela fez muita coisa mesmo, ela é uma mulher que escrevia pra caramba. E a grande maioria dos livros dela são todos romances policiais. Ela ajudou bastante a definir a categoria de romances policiais. Ela é um pouquinho posterior ao Conan Doyle, ela já pegou um pouco dessa influência, mas o Poirot, que é o detetive que maior frequência aparece nas histórias dela, é um estilo bem diferente, assim. Ele é uma pessoa que preza muito pelo intelecto, então os livros quase não têm ação. Não são livros de muita ação, são livros de muito mais reflexão. O Poirot é um detetive que fica muito parado e vai fazendo um processo mental para poder analisar passo a passo dos acontecimentos e poder definir o que aconteceu de verdade. Ela também não tinha só o Poirot. O Poirot é um dos detetives dela, ela tem vários outros famosos, mas de repente o segundo mais famoso, ou a segunda mais famosa no caso, seria a Miss Marple, que é a velhinha fofoqueira. É muito interessante alguns livros onde uma velhinha fofoqueira desvenda o crime, porque o jeito como ela vai descrevendo o crime é muito interessante, assim. Ela vai juntando pedaços de pequenas fofocas, normalmente de pequenas... Os livros, grande parte deles se passam na Inglaterra, então a Miss Marple sempre está envolvida naquelas pequenas cidadezinhas, assim, onde tem todo aquele clima de interior da Europa, assim, onde as pessoas são muito próximas e elas fazem chás e elas conversam bastante. Então ela usa essas conversas para chegar na solução de problemas. E eu pessoalmente gosto muito da Miss Marple. Se bobear, eu gosto mais dela do que do Poirot. Mas o Poirot é o que mais aparece. Ele aparece acho que em quase 40 dos livros dela, enquanto a Miss Marple aparece em 15, mais ou menos. Bom, e como ela ajudou a definir o que era romance policial, algumas coisas você vê, tipo, caramba, que clichê. Mas, tipo, não é clichê no livro dela. Ela fez aquilo e isso se tornou um clichê hoje em dia. Então, muitas das técnicas que são usadas até hoje, em qualquer coisa que você veja relacionada a romances policiais, estão primeiro nos livros dela. O que é muito maneiro, você vê livros que foram escritos há tanto tempo e hoje se tornaram um padrão, assim. Quase ninguém consegue fugir disso e foi ela que começou com os livros. Isso é muito interessante de ler os livros dela. Bom, sem muito mais querer me alongar aqui, vamos ao nosso top 5. O meu, no caso. Bom, e o livro número 5, se tudo der certo na edição, ele está aparecendo aqui agora. Então, o livro se chama É Fácil Matar. O plot principal dele são duas pessoas que estão conversando num trem sobre como seria fácil cometer um assassinato, como seria fácil esconder o corpo. E dias depois, uma dessas pessoas vê a notícia no jornal onde a outra foi morta com uma das técnicas que ela tinha descrito que seriam estranhas, que seriam mais fáceis de esconder o assassinato. Aí ela vai começar a ficar meio bolada com isso e vai começar a tentar investigar mais o que aconteceu e vai topando com outros crimes, assim. É um livro interessante, é um dos poucos livros que eu já acertei o final do livro, porque a Agatha Christie
é difícil, é muito difícil acertar o final. E na época foi engraçado, porque eu já tinha lido, eu já li mais de 40 livros dela. Então, assim, eu nunca tinha acertado, e quando eu consegui acertar esse, eu saquei uma coisinha logo no início, eu falei, porra, isso aí, caraca, depois de 40 livros eu acertei um. Porra, me deu uma grande satisfação. Mas eu boto ele no top 5, assim, porque ele não é um livro muito famoso dela, mas é um livro muito bom, assim, o plot dele é muito legal. E esse livro não se passa nem com o Poirot, nem com a Miss Marple, é com um dos detetives pequenos, que aparecem só em 2 livros dela. Isso é uma coisa legal também, porque a obra dela não se fixou muito só na questão do Poirot, da Miss Marple. Ela tem outros detetives pequenos que aparecem em 1 ou 2 romances que dão uma diversificada na história. Assim. Bom, top 4. Se tudo der certo de novo, já sabem, né? Bom, Assassinato na Casa do Pastor é um dos primeiros livros que eu li com ela. E é com a Miss Marple. O que, eu já disse, eu acho que eu gosto talvez até um pouco mais da Miss Marple do que o Poirot. E foi um dos motivos onde eu fiquei encantado com ela. Assim. Eu achei muito interessante o jeito como ela resolve. Essa questão dela... Tem uma partezinha onde ela adivinha com uma fofocazinha pequenininha entre uma garota que estava saindo com outro rapaz da vila. Ela consegue associar isso com outro fato, o fato de um relógio quebrado, e tudo isso baseado só em pequenas fofoquinhas. É muito interessante, assim, você vai ficando tipo, pô, mas por que isso está aqui? Por que isso tem relação? Aí no final ela vai construindo todo o caso e vai depois demonstrando. É muito interessante mesmo. É um livro famoso dela, acho que até um dos livros que de repente você poderia encontrar outros livros de top aí da Agatha Christie, mas eu tenho esse apego pessoal porque foi um dos primeiros que eu li e porque eu gosto muito da Miss Marple, assim, apesar do Poirot ser bem interessante também. Bom, top 3. Assassinato de Roger Ackroyd, que é um nome complicado de falar pra caramba. Também foi um dos primeiros livros que eu li dela, se eu não me engano, o segundo ou terceiro. Eu peguei esse livro emprestado na casa de uma tia minha, de bobeira, e eu, de princípio, nem reparei que era da Agatha Christie, assim, peguei, vou ler qualquer coisa, assassinato, gosto de romance policial, vou ler. E aí eu vi, caraca, Agatha Christie, irado, tô acostumado a ler as coisas dela. E, cara, esse livro é fantástico, assim, é muito bom. É um livro com Poirot, e ele foi muito revolucionário pra época. Eu não posso dizer exatamente porquê, porque é spoiler, mas é um livro que, caraca... O final dele, assim, explosões na sua cabeça, sabe? Tipo, pô, é muito, muito maneiro mesmo. Não, e esse é um daqueles livros onde eu falei que hoje em dia seria clichê, mas na época não existia nada do gênero. É porque a pessoa que foi assassinada foi encontrada morta dentro de uma sala totalmente fechada, sem ter acesso com nada e com um bilhete que supostamente desvendaria outro assassinato. Então, hoje em dia isso é meio clichêzão, mas pra época foi revolucionário. E o jeito que ela leva pra explicar isso é muito interessante, assim, o final é muito interessante mesmo. Bom, e o top 2? O top 2 se bobear, um dos livros mais famosos dela. É um livro que virou peça, virou filme, eu acho que mais de um filme. E é com certeza outro daqueles livros que ficaram muito famosos por causa do final dele, assim. É virtualmente impossível de você descobrir o que aconteceu, mas o jeito como ela conduz a história até você chegar naquilo é muito interessante, sabe? Uma coisa legal é que o Expresso Oriente ele realmente existiu, e a história se passa dentro desse trem, o que é bem legal, porque cria aquele ambiente de confinamento, assim, restringe bastante o número de suspeitos, não tem como aparecer uma pessoa no meio da história. Você sabe que são só aquele número de pessoas. E as entrevistas que o Poirot vai fazendo com as pessoas vai dando pistas de isso ou aquela coisa. É bem interessante assim como é que ele vai analisando o caso passo a passo. E a conclusão final dele, como eu disse, é outra coisa que explode a tua cabeça. Assim. É bem legal. Bom, e o top 1? O top 1 eu não vou precisar da edição, porque eu tenho, alguns desses livros eu tenho aqui, mas eles são muito pequenos, normalmente eu comprei eles em sebo, acho que não ficaria legal de mostrar aqui, mas esse eu faço questão de mostrar, que é O Caso dos 10 Negrinhos.
Cara, é o melhor livro dela, não tem como. Se você encontrar outro top Agatha Christie que não tenha esse em primeiro lugar, poxa, não tem jeito. Melhor livro dela. Eu recomendo até para se você quiser começar a ler Agatha Christie, comece por esse que você nunca mais vai parar na vida. Esse livro é fantástico porque ele também tem aquela questão do ambiente confinado. O plot da história são 10 pessoas que vão para uma ilha passar meio como se fosse um final de semana relaxante. E aí eles começam a acontecer coisas nessas ilhas, que uma pessoa morre e tudo mais. E você vai acompanhando isso e ao longo de toda a trajetória do livro tem um poema que vai encaixando na história em momentos chaves, que no caso é o poema dos 10 negrinhos, que vai pontuando muito bem a história, assim. E em alguns momentos ele chega a ter uma vibe de terror, assim, porque ele passa aquela imagem de pessoas confinadas num ambiente onde ninguém sabe o que está acontecendo, eles sabem que não existe mais ninguém naquela ilha é desolada, só tem aquela casa, que é propriedade de uma pessoa, e então você vai vendo plot twist atrás de plot twist, é um livro de explodir a cabeça, não tem como. Casa de Negrinhos é o melhor livro da Agatha Christie, assim. E também é outro livro que é impossível descobrir o final. Se você descobriu, ou você, primeiro, probleminhas, ou você leu o final em algum outro lugar, já sabia, porque não tem como, assim. Se alguém leu e descobriu, comenta aí embaixo, porque me diz que você... Qual o insight maluco que tu teve para descobrir o final desse livro, porque eu nunca faria a menor ideia do final desse livro, assim. Essa edição eu guardo com o maior carinho. Eu nem sei onde que eu arranjei, se eu comprei em algum lugar, ou... Ela tá comigo, eu li esse livro quando eu tinha uns 12, 13 anos, né? Então eu já não faço a menor ideia de quando eu comprei, onde que eu comprei. Ela não tem nada demais, ela é só um livro, mas... não sei, tem um valor simbólico muito grande pra mim. Eu amo essa edição, amo esse livro. O Agatha Christie é isso aí, muito foda. Bom, eu queria agradecer a todo mundo que está vendo aí, comentando. Comentem aí embaixo, percam um pouco da vergonha. Vocês têm vergonha de comentar no vídeo? Tipo, sou eu. Podem comentar, sabe? Ninguém vai julgar ninguém, não. Comenta aí embaixo, eu gosto de comentário. Eu quero falar que eu falei do like. Foda-se. Eu não quero like. Eu quero falar, eu quero conversar com as pessoas, assim. Eu quero que você bote a sua opinião também pra eu poder ir lá e falar, pô, cara, não acho isso, acho aquilo, que legal. Eu procuro responder todos os comentários. Eu sei que, obviamente, é um canal pequeno, então, tipo, pô, é fácil pra mim. Mas eu pretendo não parar, assim, eu pretendo responder todos os comentários aí. Deixa um comentáriozinho, pô, vamos conversar sobre o livro, cara. Vamos agitar essa parada. Falei também sobre a edição ou alguma coisa, porque, não sei se vocês repararam, o primeiro eu gravei em pé, esses dois agora eu gravei sentado. O que vocês preferem, assim? Falar, eu acho que ficaria mais legal isso ou aquilo, dá um toque mesmo. Tipo, o feedback pra mim é muito importante, sabe? Eu gosto muito de saber aonde que eu tenho que ir, sabe? E por mais que eu esteja fazendo e que tenha algumas pessoas me ajudando também, esse feedback das pessoas que estão vendo o vídeo é muito importante, assim. O que me faz melhorar o conteúdo que eu estou botando aqui. E se você gostou também, tipo, de top 5, você prefere que eu faça mais vídeo resenha, mais tops, ou qualquer outra coisa, bota aí, acho que seria legal se você fizesse isso, assim, obviamente, nada, pô, não acho legal que você faça isso, não, só feio, mas, pô, vai lá, dá uma opinião maneira aí que vamos lá, quem sabe, né? Bom, então muito obrigado e até o próximo vídeo. Desde o momento da criação do universo até agora, que eles chamam que é o 7º dia, que está acontecendo o último período histórico antes da grande batalha que vai destruir o mundo e terminar com a criação, aconteceram 3 grandes